A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, hoje eu vou reagir a esse vídeo que me pediram para reagir. Esse rapaz é um assembleiano, parece que ele é um assembleiano, tá? Se eu tiver errado, vocês me corrijam aqui depois nos comentários. Ele tem um perfil no Instagram e ele tá fazendo esse vídeo aqui agora defendendo a CCB. Parece que ele fez um outro vídeo indo visitar a congregação cristã no Brasil. E aí os CCBanos ficam polvorosos, eles gostam, né? Quando a pessoa faz elogios à CCB. Aí teve as reações nos vídeos, as pessoas comentando sobre a CCB, os erros gravíssimos, as heresias e até mesmo chamando a congregação cristã no Brasil de seita. E então ele fez esse vídeo, que é o vídeo que nós vamos reagir, tá? Esse vídeo que a gente vai reagir. É uma fala completamente confusa desse rapaz e dá pra gente perceber que ele não tem muito conhecimento sobre seitas. O que é uma seita, o que é uma igreja realmente cristã, cristocêntrica. Talvez para ele, se tiver o nome de Jesus lá na frente, tiver cantando, para ele já tá bom. Eu garanto que a igreja que ele foi, porque isso é 100% nas igrejas da congregação cristã no Brasil, aonde ele foi, o foco da pregação foi o próprio ser humano. E ele deve estar acostumado com isso, porque também isso está enraizado também na maioria das igrejas hoje no Brasil. Pregações antropocêntricas, dizendo que Deus vai virar seu cativeiro, vai entrar na sua vida, que é a pregação típica CCBana. Portanto, ele não vai ver nada de errado mesmo, porque afinal de contas também está contaminado. Vamos ouvir o comentário dele? E aí eu vou fazer os meus comentários. Vamos lá. Desde o primeiro vídeo que eu coloquei aqui, mostrando a música da Igreja Cristã do Brasil, eu vi diversos comentários das pessoas que fazem parte dessa igreja e que... Deixa eu já fazer um comentário aqui. Ele fala que viu a música da congregação, tá? Aquilo ali é bonito mesmo. Sempre disse isso aqui e é mentira se alguém disser que aquilo é feio, né? Aquela orquestra, tudo. Mas para que ela está servindo, aquela orquestra? Não basta ser bonito, querido. Tem músicas bonitas aí. Não é só porque é bonita que você vai sair cantando, vai. Tem músicas aí que são bonitas, tem arranjos bonitos, né? Tem a música até que louvam ídolos da Igreja Católica. Você vai sair cantando? Sou caipira, pirapor. Eu acho bonito. Se você vê a rima, se você vê a melodia, é bonito, mas você vai sair cantando? Ou seja, não é porque é bonito, meu querido, que isso quer dizer que isso está servindo para louvor e honra e glória de Deus. Porque uma igreja que não tem evangelho, meu filho, o demais não vale nada. Se não tem o prato principal, ou seja, é um restaurante que não serve comida, para que serve a beleza daquele restaurante se não tem comida? A hora que você pede um prato, vem um pedaço de pau para você comer. Se falta ler Bíblia, hein, garotão? Vai ver lá. Os fariseus impecáveis. A aparência externa, maravilhosos. Mas não tinham arrependimento. Tá entendendo? Vamos ouvir o restante da fala dele. Defendendo a bandeira da igreja, que acredita no ministério, mas também tivemos comentários de pessoas dizendo que a congregação cristã do Brasil é uma seita. E eu, geralmente, quando eu olho para qualquer pessoa que faz parte de outro ministério, primeiramente eu procuro olhar a conduta dessas pessoas. Olha a regra dele para identificar se é uma seita ou não. Na cabeça desse garoto, provavelmente, segundo o que ele está falando, seita é se você frequentar uma igreja que você pode fazer o que você quiser, uma bagunça. É isso que é uma seita para ele. Ô garoto, né? Tá na hora de você estudar um pouco mais, fazer uma boa teologia, porque você tá passando pano para uma igreja que é praticamente guiada por espíritos contrários. A sua regra é tão errada que se você lesse mais a Bíblia, você ia falar, bom, a régua que eu estou usando não pode ser uma régua adequada, porque Jesus Cristo elogiou a aparência dos fariseus hipócritas, querido.
E você está dizendo agora que você olha para as pessoas. Eu vou olhar para as pessoas e aí eu vou saber se aquela é uma seita ou não. Jesus Cristo elogiou a aparência dos fariseus, comparando eles até com sepulcros caiados que eram bonitos e adornados. E o que isso tem a ver com seita, meu filho? Todas as seitas são extremamente organizadas, porque todos os seitários amam a placa da sua seita. E eles seguem eles seguem disciplinas rígidas. Porque é isso que faz uma seita. Mas o garoto aí já começa errado, né? A régua dele completamente equivocada. Vamos ver o restante. Não a placa da igreja, porque eu também faço parte de um outro ministério, que é a Assembleia de Deus. E a gente sabe que a instituição, a placa da igreja, ela não é a igreja em si, né? A igreja são as pessoas. Então, quando você olha para a conduta das pessoas, essa conduta vai falar muito mais do que a placa ou a instituição que ela faz parte. Aí o camarada é aquela velha tática de querer dizer que a disciplina rígida que aquela pessoa segue, que ele chama de conduta, vai falar muito mais do que a placa, ou seja, como se as heresias e os absurdos pregados ali dentro fosse anulado pela rigidez de postura que essa pessoa adota andando na rua, na casa dela ou em qualquer lugar. Eu queria saber em que lugar da Bíblia você leu isso, filho. Em que lugar da Bíblia? Porque o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, João, todos os demais, eles criticaram e condenaram crenças. Portanto, você precisa conhecer para que você possa dizer é ou não é. Se um que conhece fala é uma seita, você tem que ter no mínimo, um pouco de conhecimento para poder dizer para essa pessoa que não, ela não é. Que, pelo seu comentário, nota-se que você não sabe nem como classificar uma seita, porque você está fazendo comparação de aparência, de conduta pessoal. Eu vou te dar uma heresia. Presta atenção, garoto. Vou te ensinar uma coisa, ó. Erro. Todas as igrejas têm. Todas. O problema da CCB não é erro. Não é um problema de conduta pessoal de alguma pessoa lá dentro. Porque isso vai ter em todos os lugares. Um camarada que fez uma coisa errada, outro que desviou um dinheiro aqui, isso vai ter em todo lugar. O problema da CCB e que eu aponto nesse canal não é problema de pessoas. É problema da própria instituição, doutrina, regras, ensinamento e crenças. Eu vou te colocar uma heresia que para mim ela é a mãe. Ela é a cabeça da CCB. Salvação por obra, querido. Se você é realmente um cristão e se solidariza com a igreja que prega salvação por obra, você está ajudando a macular a morte de Jesus na cruz. Salvação por obra significa que Jesus não foi suficiente para me salvar. Aquela dor e aquela morte não fez todo o trabalho. Agora depende de mim. Como se eu pudesse fazer coisas que me acrescentassem a salvação. Isso é heresia da braba. Porque ela diminui a suficiência de Jesus na cruz. E se você, meu filho, agora aprenda, abre os teus olhos. Se você se solidariza disso, se você é simpatizante disso, você está flertando com doutrinas de demônio. Por quê? Porque você se deixa levar e encantar pela vista, pela aparência, mas não conhece as crenças da igreja. Isso é só a ponta do iceberg, meu querido. É só a ponta. Se eu começar a falar aqui tudo o que esses anciões pregam nas tribunas da congregação que está no Brasil, qualquer pessoa com um nível mínimo de conhecimento bíblico vai ficar horrorizado e chocado. Entenda uma coisa, garoto. Toda seita é organizada. Ela é organizada, os frequentadores amam a seita, eles doam a vida pela denominação. Por quê? Porque o Deus deles é a denominação. Eles serão salvos pela denominação. Eu desafio você,
Você entrou na congregação, achou organizado? Vai agora numa igreja da Testemunha de Jeová para você ver os templos bonitos, o salão que eles falam, né? Organizado, bonito, o povo dedicado e aplicado. Você vai ter muitos elogios a fazer para ele, o povo da Igreja Maranata, né? Tem os como é que fala? Os Mormons e assim por diante. Procura um templo dos Mormons mal arrumado, ou a conduta deles. Você quer um povo mais disciplinado, que eles andam de 2 em 2, mundo afora, evangelizando? Vamos ver o restante da fala desse garoto. Então, eu também não conheço o regulamento interno da igreja, eu gostaria de conhecer. Pronto, tá aí. Não conhece o regulamento interno da seita. Outra coisa, um outro erro crasso também, tá? Não basta conhecer o regulamento, querido. Você tem que conhecer a congregação real. Porque existe a congregação de papéis. E também, se você for ver os tópicos, que você não vai conseguir ler todos eles, você vai ver os absurdos da congregação. Você sabe que eles não consideram você como irmãos na fé? Você sabe disso? Você está tentando proteger ou defender uma denominação que acredita que você faz parte da igreja falsa. Que os pastores, que provavelmente você deve frequentar uma igreja que tem pastores, são ladrões. Hã? Agora mesmo eu vi um vídeo aí de um CCBano falando dos pastores ladrões da congregação. Hoje, dia 25 de abril de 2026. Rapaz, não se mete onde você não conhece, cara. Não vai, não entra, rapaz. Tem que ser profissional para entrar aí. Não vai entrando, não. Não vai entrando. Se você não é profissional na área, não entra e não bota a sua cara aí, porque você vai quebrar a cara. Vamos ouvir. Se alguém tiver algum link, tiver algum documento para que eu possa conhecer melhor, para que eu possa tirar minhas conclusões. Mas a conclusão que eu tenho e que eu já tirei é o seguinte, que as pessoas que eu conheço, né, que fazem parte dessa igreja, são pessoas que têm uma conduta muito séria. Inclusive, aqui onde eu moro... Ele vai até tentar citar o lugar, né, de pessoas que moram ali. Ele vai falar que essas pessoas têm conduta muito séria. Amigo, se seriedade dissesse alguma coisa que acrescentasse para saber se a pessoa ela tá na verdade ou não, nós teríamos um problema muito grave. Ainda bem que é você que está falando isso, você não sabe nem o que você está falando. Eu vou te fazer uma pergunta, garoto. Você já viu alguém mais sincero, mais sério, do que uma pessoa que coloca um explosivo no seu próprio corpo? Você já viu algo mais sincero e mais sério do que isso? Porque esse camarada tá nítido, ele vai perder a vida. Então ele não tá fazendo isso por dinheiro, ele não tá fazendo isso por fama, ele não tá fazendo isso... Ele vai embora. Ele vai embora. Você quer uma crença e uma fé e uma seriedade maior do que essa? Você parou para pensar nisso? Fé cega não vale de nada. Ou seja, fé sem fundamentação. Seriedade sem a guia na palavra de Deus não vale absolutamente nada. A sua régua, na verdade, que você usa, é esdrúxula. Ela tá te levando para um buraco. Você precisa ler mais a Bíblia. Tem que ouvir. Aí não, mas eu já ouvi os vizinhos meus aqui, a conduta séria deles. Séria. O que é a conduta séria para você? Séria no quê? Eu vou te falar. Eu vou terminar de ouvir ele falar. Vamos ver. Aqui na rua de casa mesmo, tem algumas pessoas que fazem parte e que eu conheço aproximadamente há 26 anos, desde quando eu mudei para cá. E essas pessoas têm uma conduta ilibada. Não tem nada a dizer a respeito da conduta dessas pessoas. Isso. Então, eu acho que... Da conduta dessas pessoas. Então, eu acho que é importante olhar com zelo, com cuidado, porque... Seriedade. Como eu acabei de falar, isso não quer dizer nada. Todos os frequentadores de religiões do mundo todo, que ele tá ali dentro, não importa a religião que ele tá ali de forma séria. Ele tá ali de forma séria. Ele tá falando, eu acabei de dar o exemplo do camarada que está um explosivo em si mesmo. Meu Deus.
Vamos terminar de ouvir ele falar. Dentro dessa instituição existem pessoas que têm uma conduta séria, que têm um testemunho que é invejável, como essas pessoas que eu conheço, que moram aqui na rua. Outra coisa, tem um testemunho. Que testemunho é esse, filho? Vai ler a Bíblia. Quem que tem testemunho? De quê? Para quê? Para quem? Onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu que você tem que guardar o seu testemunho? Que pessoas vão dar testemunhos? A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, que a serpente saiu a perseguir aqueles que guardam o testemunho de Jesus. Não o meu, nem o seu, nem o nosso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Responda aí para você mesmo, seja sincero com você mesmo. Alguma vez esses seus vizinhos vieram conversar com você e falaram sobre Jesus com você? Algum deles foi até você para falar sobre a morte na cruz de Jesus Cristo? Eu nem te conheço. Eu não conheço essas pessoas. Mas por eles serem frequentadores da CCB há mais de 26 anos, como você fala, e conhecendo a CCB como eu conheço, eu sei que eles nunca foram falar sobre Jesus Cristo com você. Pode ter falado com você sobre a CCB, falando que lá é a graça, que lá é o caminho, te convidando para ir, mas falar de Jesus? Porque lá não fala, filho. Lá o nome de Jesus ele é usado, lá não se fala de Jesus. Lá se usa o nome de Jesus para dar uma impressão de que é uma igreja cristã. Eles colocam lá em cima na parede o nome Jesus, em nome do Senhor Jesus. Os hinos que tem a letra cristocêntrica ali não são deles. Eles adaptaram, colocaram na música e tal, mas a grande maioria não são eles que fizeram letras cristocêntricas. Então o seu comentário é cego. É de uma pessoa completamente cega e que não sabe aonde está se metendo. Vamos ouvir. E que a vida dessas pessoas glorificou a Deus. Então é importante ter esse cuidado quando qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo ou assistir. O que é uma vida que glorifica a Deus? São pessoas que não colocam bermuda? Homens? Isso está glorificando em quê? Usos e costumes glorificam a Deus? São mulheres que usam saias o tempo todo e nunca colocam uma bermuda? Para você isso glorifica a Deus? Na onde que isso glorifica a Deus? O que glorifica a Deus é uma vida transformada, são pecadores que se arrependem todos os dias e que levam a mensagem do evangelho e do reino de Deus adiante. Isso são vidas que glorificam a Deus. E eu garanto que você nunca viu eles fazerem isso. Vamos terminar de ouvir, gente. Falta segundos. E o primeiro que eu coloquei, escutando do lado de fora lá da igreja, entender que existem pessoas que têm um comportamento sério, que servem a Deus, que temem ao Senhor. E assim como na minha igreja também, existem pessoas que têm um testemunho sério e que glorificam a Jesus. Ponto final. Aí ele caiu do cavalo no final, que glorifica a Jesus. Aqueles que me amam, guardam as minhas palavras e me seguem. Faz exatamente o que ele falou. E ele falou, ide, e anunciar o evangelho. Eles não fazem isso. Não tem missionário em lugar nenhum do mundo. Não tem nenhum projeto evangelístico. Não tem estudo da Bíblia. E ao contrário do ide, eles inventaram uma crença do vinde, que Deus vai trazer para dentro da CCB aqueles que têm que ser salvos. Isso está desde o fundador, que recebeu uma suposta revelação. Eu que estou falando com você, sou nascido e criado na congregação cristã no Brasil. E eu tenho aqui os documentos, esses aqui são documentos da fundação da igreja, né? Aqui eles estão dizendo que Deus vai trazer para o meio deles todos aqueles que têm que ser salvos. Você sabe o que isso implica? Isso implica em querer diminuir Jesus Cristo, porque a Bíblia fala que Deus vai levar a Jesus os que têm que ser salvos, não para uma denominação. Você está entendendo o que é uma seita? Ela rouba os atributos de Jesus. E a glória, olha quem que você está flertando, rapaz. Você não faz ideia. Está aqui no documento, ó. Todos que têm que ser salvos vai ser trazido para ela. A imagem tá avessa, né? Perdoa aí, gente.
né? Mas ali está escrito, depois você pode parar, pausa e ler aí, que Deus vai trazer ao vosso meio todos aqueles que têm que ser salvos. Isso é, eles chamam, disse que isso é o Espírito Santo que revelou para eles. Acorda, rapaz, presta mais atenção. Você está trabalhando para demônios e nem sabe. Acorda, filho, vai estudar a Bíblia. Se meta no que você não sabe, que isso pode te prejudicar. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.